Olá, bom dia, boa tarde. Está me ouvindo bem? Que bom, não veio, né? Sem vergonha. Brincadeira, pode ser que você esteja na aula estudando e seja uma pessoa muito responsável. Que bom que você está comprometido e ouvindo este áudio. Perdeu a dica que eu dei no início, mas os seus irmãos vão te contar. Quer que desligue a tela, Rafa, ou deixa ligado? Continua gravando com a tela desligada. Então, gente, eu queria começar na realidade, antes de falar, querendo saber de vocês. Porque pediram para eu vir partilhar com vocês sobre como é que quando a gente reza, né? Enquanto intercessor, para discernir algo, para ter uma palavra para alguém, como é que eu posso saber que é Deus falando e que não sou eu falando? Eu pergunto para vocês, quando é que vocês rezam? Na vida de vocês, como é que vocês sabem que é Deus falando e não é a cabeça de vocês ou qualquer coisa de vocês? Tem alguma... Vocês já pensaram sobre isso? Ou já experimentaram algo que dê que ajude vocês a discernirem essa realidade? Quando é que é a sua opinião, quando é que é uma palavra de sabedoria? Quando é que é um palpite e quando é uma palavra de ciência? Quando que é um discernimento, quando que é uma... Eu acho que seria melhor por aqui. Alguém quer partilhar? Todo mundo vai só no freestyle, né? Se der fruto era de Deus, se deu ruim era eu, né? Pelo fruto se conhece a árvore, né? Deu ruim era eu aquela vez, então é melhor não. Porque eu acho que essa questão é uma questão importantíssima, que para toda a nossa vida cristã, mas especialmente para quando a gente se coloca como intermediário da voz de Deus para as pessoas ou para a obra que é de Deus, né? Então, uma coisa que tem acontecido muito, cada vez mais a gente fica percebendo, é que as pessoas se colocam como voz de Deus. E Deus te manda fazer isso, Deus te fala isso. Como que eu sei que Deus manda, que Deus fala? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque o outro está levando a nossa opinião como se fosse a voz de Deus para a vida dele e tudo mais. Mas eu acho importante a gente ir percebendo que a gente precisa ter atenção para isso. Quando é que sou eu? Como que eu garanto que sou eu e que não é o outro? Como que eu posso ser justa na vida da pessoa, né? E não entrar lá e fazer uma bagunça e já era. Então, quantas pessoas já tomaram decisões erradas na vida porque alguém falou que era de Deus? Quantos namoros foram acabados porque alguém falou, Deus te quer padre, melhor terminar, essa mulher é o diabo na sua vida, te tentando, querendo te separar. Eu não posso chegar na vida do outro e falar o que é assim, porque eu estou puxando a responsabilidade de ser Deus na vida do outro. Então é bom a gente refletir sobre essas coisas para que a gente erre menos. E daí, vou falar as coisas bagunçadas, porque minha cabeça está meio assim, né? Mas o que eu acho mais importante, como é que eu me preparo para eu saber discernir uma coisa? Como é que eu me preparo para ir rezar para alguém ou para vir para uma intercessão e ouvir realmente o que Deus tem para dizer e saber que, puxa, Deus falou comigo naquela manhã, Deus está nos conduzindo. Eu acho que um engano que a gente comete muito é achar que os nossos momentos de oração para discernimento, para escuta, começam quando a gente faz em nome do Pai e pede o Espírito Santo. Não começa aí. O meu estar aqui com vocês hoje talvez tenha começado na segunda-feira, quando eu estava podre de cansaço, sem energia nenhuma, acabada. Mas eu falei, eu vou à missa, porque o que a Eucaristia me dá não é uma noite de sono que vai me dar, e a minha prioridade é estar com Jesus. Eu fui para a missa, cheguei da missa às 8h20, 8h40 ele estava dormindo, e eu acordei só 8h45 do outro dia, de tão cansada que eu estava. Mas para dizer, o eu estar aqui agora e falar qualquer coisa é simples, porque eu posso falar qualquer coisa, mas a minha vida de comunhão com Deus, para eu ouvir Deus sobre o que eu tenho que falar aqui agora, para eu estar com vocês e ser dócil,
começou quando eu busquei lá atrás. Então eu vejo que em muitos lugares, não vou falar vocês, né? Em muitos lugares, em muitas ocasiões, as pessoas acham que apertou um botão, conectou com Deus. Fiz o Em Nome do Pai, desceu uma redoma assim, me tira os problemas de lá, tipo, dá um refresh aqui na minha cabeça, eu fico zen, e agora Deus fala, amém, irmãos. Não é assim. A gente para um determinado momento para ouvir a Deus. A gente faz isso em comunidade, então tem a reunião de oração, tem o momento de rezar pelos outros no grupo. Mas o que a gente vai fazer frutificar ali, não é plantado ali. É plantado na nossa vida durante a semana, na nossa vida diária. Enquanto a gente está acordado, a gente está plantando ou comunhão com Deus, ou distração de Deus. É simples assim, é verdade, né? Ou a gente está em tudo caminhando para a nossa comunhão, unidade com Ele, ou a gente vai se distanciando dele, nas pequenas coisas. E quando junta tudo isso, tem também o nosso momento de oração em comunidade, para rezar e discernir algo, para ouvir Deus. Então, o pessoal faz um tempo forte de oração para o retiro. Todo mundo está em jejum, todo mundo está fazendo não sei o que lá. Para quê? Para no retiro todo mundo ser muito de Deus. Agora a questão nos outros dias não precisa ser tão de Deus assim. Não precisa ouvir tanto a voz de Deus assim. Nos outros dias eu posso ser mais distraído. Não estou dizendo que a vida inteira a gente tem que manter o mesmo tempo forte. Mas só para entender, olha o sentido que faz. Se para um retiro eu fico um mês, não vou ouvir determinado tipo de música, não vou ouvir determinado tipo de série, filme, vou me policiar com isso, vou deixar de comer aquilo, vou fazer tal coisa. Daí acabou o retiro, vixe, só no retiro do ano que vem, que eu vou pensar de novo em ter mais comunhão com Deus e me mortificar mais. Então, para que a gente ouça Deus hoje, mais do que estar aqui hoje, que é a primeira coisa, você que não veio, já não está ouvindo Deus aqui hoje, a primeira coisa é estar aqui hoje. Mas eu estou aqui hoje com o coração que viveu a minha semana inteira, que viveu o meu mês inteiro, que viveu meus 40 anos inteiro. Eu sou essa pessoa aqui hoje. Então, na hora que eu me ponho aqui junto para ouvir a Deus, isso tudo vai vir ouvir a Deus. Ou não ouvir a Deus, né? Dependendo de como é que está o histórico. Então, eu acho que isso é importante, porque muitas vezes a gente fala assim, se tive uma semana difícil, então eu não posso servir. Não vou conseguir ouvir a Deus. Não é verdade. Porque você pode ter tido uma semana difícil por negligência sua. Você pode, na sua semana difícil, ter feito escolhas que te afastaram de Deus. Ou você pode, na sua semana difícil, ter se unido a Deus. Cada vez mais oferecendo para Ele o sacrifício, cada vez mais pedindo a ajuda dEle. Então não é a semana difícil que vai determinar como você vive a semana, boa ou difícil. O quão na presença de Deus ou na distância dEle. E quando a gente chega aqui para rezar, a gente traz tudo isso junto. Só que daí a gente precisa, em unidade, e discernindo as coisas. Eu gosto muito quando o Marcelão sempre fala, né? Eu tenho convivido menos com ele, mas sempre falava. A gente ia discernir as coisas. Deus não é confuso. Deus não é confuso. Se Deus falou para você, Ele vai confirmar em mim, porque nós estamos em Deus. Agora, se está falando só com você, não é Deus. Deus não é confuso. Deus é harmonia, Deus é comunhão. Agora vem um cara do nada falar uma coisa nada a ver e diz que é de Deus e todo mundo, beleza. Não, Deus não é confuso. Se a gente está em oração, Deus vai falar com um, o outro vai confirmar, o outro vai complementar, mas vai todo mundo para a mesma direção. Agora uma voz maior, dissonante, lá fala, que é isso? Então, nos momentos que a gente tem de oração em comum, isso nos ajuda também a discernir o que é a voz de Deus ou não. Muitas vezes pode parecer coisa absurda que alguém fala. Daí o outro vira e fala, realmente, porque a passagem que eu tirei eu não estava entendendo. Mas você falando isso agora fez todo o sentido. Daí quando a pessoa lê a passagem, o outro fala, e lendo essa palavra, eu me lembrei que tal coisa aconteceu um dia, que foi a confirmação disso, e realmente, tipo, nossa, o meu negócio parece uma loucura no começo. E daí você vê, tá todo mundo na palavra, no isso, no aquilo, caraca, então era de Deus. Então, ainda que pareça coisa louca, quando é de Deus, existe a harmonia, a comunhão. E alguns pontos que eu queria trazer assim com vocês, né?
Quando Jesus chamou os discípulos para estarem com ele, em Marcos 3, está escrito o seguinte: ele chamou os que ele quis. Então, parte de um querer de Deus. E em seguida fala por que ele chamou. Vocês sabem por que Jesus chamou? Jesus chamou os que ele quis para, na Bíblia tem o para estarem com ele. Depois de estarem com ele e para anunciarem. Então, o primeiro chamado que Deus nos faz é para estar junto dele. Não é para anunciar e servir. É para estar com ele. Ainda mais quem é um intercessor. Se para anunciar, para falar, que é fácil, né? Fazer discurso bonito, repetir uns cortes aí de internet, nossa, que persuasivo, nossa, que sábio. Se para isso ser feito direito, a gente já precisa estar com ele, que dirá para discernir, para ouvir a voz dele. E daí tem outra questão. Jesus passou 3 anos falando, anunciando. Alguns ouviram, outros não. Daí na hora que chegou diante de Pilatos, lá para o julgamento dele, quem que vocês querem que eu solte, etc e tal? Na Bíblia diz assim: os sumos sacerdotes instigaram o povo a querer que fosse solto Barrabás. E eles começaram a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E daí a gente falou assim: caramba, alguém tentou falar com eles 3 anos, falar coisas boas. Eles não reconheceram que aquela era a voz boa, a voz de Deus. Mas quando chegou um isqueirinho, né, instigando uma coisa: Barrabás, Barrabás, eles não sabiam a voz de quem eles estavam ouvindo. Eles se diziam judeus, a raça escolhida de Deus, os fiéis nas sinagogas e templos, etc. Mas eles não souberam a voz de quem estava falando com eles. A verdade, o Deus encarnado, passou 3 anos falando e eles desconfiados. Deu uns caras nada a ver, viram e falam: não, manda matar ele, vamos soltar o outro, vamos soltar o bandido. É isso mesmo. Então, para dizer, a gente precisa saber reconhecer a voz de Deus. Porque não é pelo que é dito. A gente tem que reconhecer por quem é que está falando. Então, por exemplo, às vezes o pessoal recebe trote, né, de golpe. Ele fala: tô com seu filho aqui. Fala com seu pai: meu Deus, é meu filho. Porque na hora da emoção, a razão baixa, a gente confunde tudo. E muitas vezes em momento de discernimento, ou de ter que realizar uma coisa pontual ali, o que eu vou falar para essa pessoa? O que eu vou conduzir nesse momento? A gente fala o que a gente acha que pode ser, mas é a emoção que está falando. Porque eu quero que essa pessoa tenha um encontro pessoal com Jesus. Eu quero falar uma coisa forte que eu já vi alguém falando. Ou uma coisa que foi forte que eu ouvi um dia na minha vida. Porque, caramba, mas será que sou de Deus ou não? Baixa emoção. Eu nem tenho filho. Por que esse cara está me ligando que meu filho está sequestrado, né? Eu nem, não tem como ser. Meu filho está aqui do meu lado, como é que ele está sequestrado? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Então, a gente precisa saber reconhecer, baixando a nossa irracionalidade, de achismo, de emoção, de querer ter impacto na vida do outro, querer ser muito usado por Deus, baixar e falar: é só o que é hoje de Deus, não é para ser mais que isso. E algumas coisas que quero falar uma série de coisas que podem nos ajudar a ouvir a voz de Deus. Primeira coisa: como é que eu vou saber se é de Deus, se não é de Deus? Eu tenho que conhecer a voz de Deus. E eu conheço a voz de Deus na medida que eu sou íntima dele. Eu fiquei pensando nesses dias, né? 3 trilhões de pessoas imitam o Silvio Santos. Deve ser, né? Porque todo mundo tem uma imitação do Silvio. E eu fiquei pensando, será que as filhas dele caem qualquer um fazer um trote para elas falando com a voz dele? Elas vão falar: oi, pai, é você? Ou será que elas vão falar: caraca, esse é um imitador, meu pai não falaria essa sílaba desse jeito, a pausa da respiração dele não é essa, esse vocabulário ele não usa, ele não constrói a frase dessa forma, ele não falaria comigo assim, ele tem informação suficiente para falar comigo desse assunto de outra forma.
Porque não é só imitar um timbre, não é só parecer que é, mas é ser de fato. Eu estava pensando nisso, pensei isso hoje de manhã também. Falei, caramba, será que é fácil enganar as filhas do Silvio Santos imitando ele? Chega lá para a esposa dele, fala, oi, ele vai falar, oi amor, ressuscitou. Ou será que ela vai falar, ai, carioca, é você? Ai, Celso Portiolli, é você? Não, porque, mas o que caracteriza? A intimidade. É na intimidade que a gente pega o fino assim da sintonia da coisa. Tipo, cara, essa sílaba não tá igual era. Essa cadência da fala tá respirando diferente, não é? Tem alguma coisa aqui. Agora, quem não conhece direito, cai em qualquer trote. Um dia um tio meu ligou para minha avó falando que era o Roberto Carlos, minha avó acreditou. Meu Deus. Mas tipo assim, porque aquele negócio, você não conhece direito o cara, você tá na emoção, eu falo, ui, que? Tipo, hein? Então é muito importante a gente conseguir buscar cada vez mais, de fato, reconhecer a voz de Deus. Isso a gente consegue pela intimidade com Ele. Só que como que a gente vai construir a intimidade com Ele? Em primeiro lugar, é buscar estar em estado de graça. Se eu estou em pecado venial, tem brita no meu asfalto aqui para me fazer derrapar, para eu não andar com segurança. Pode me atrapalhar, mas eu ainda posso superar a brita e continuar meu caminho e dar tudo certo. Só é menos seguro. Agora, se for um caminhão de brita, já dificulta. Então, assim, o pecado venial atrapalha, mas não impede necessariamente. Agora, o pecado mortal rompe a comunhão. Então, se eu estou em pecado mortal, como é que eu vou querer garantir que é Deus falando? Se eu estou rompido com Ele? Então, a necessidade do estado de graça para que a gente possa ter mais essa proximidade, intimidade com Deus. Estar em estado de graça é estar na amizade com Deus. E a gente consegue isso de que forma? Pela confissão e pela vida de Eucaristia, né? Comunhão, adoração. Então, mas só dá para ir na missa uma vez por dia, né? Não dá para ficar o dia inteiro. Tem tanta coisa para rezar, para discernir. Chega na missa, o padre fica falando, tem um monte de leitura, eu nem consigo parar com a cabeça direito. Adoração ao Santíssimo. A adoração é igual uma decantação, né? Você chega tudo misturado assim, e na hora que você para, separam as coisas. O que é pesado desce, o que é mais leve sobe, o que é óleo você vê amarelado em cima, o que é água você vê límpido embaixo. Fala, nossa, era água e óleo que tinha aqui, parecia uma coisa só, mas não. Ó, que coisa! Então é isso que Deus está me mostrando, e você consegue, nossa, enxergar as coisas, discernir, ver o que é uma e ver o que é outra. Então, se eu quiser beber água, eu vou pôr a torneirinha embaixo para sair a água, né? Se eu quiser fritar o ovo, eu pego o óleo de cima para a coisa. E não vou sacudir, jogar tudo na frigideira e, tem água e óleo aí. Não. Então, assim, essa vida de comunhão com Deus, de chegar diante dEle, para Ele nos ajudar a ver que coisa, é muito importante. Senão a gente chega para servir e falar em nome dEle, e a gente não sabe o que dentro da gente é água, o que dentro da gente é óleo. Que está tudo agitado, está tudo misturado. Então, isso é muito importante. Outra coisa que é importante, e muitas vezes a gente não dá o devido valor, é para a questão da nossa razão e o nosso intelecto. No seguinte sentido, eu tenho certeza absoluta que se vier uma jovem falar comigo e falar assim, eu engravidei do meu namorado, ninguém da minha família sabe ainda, eu não sei o que fazer. Eu tenho certeza absoluta que se eu rezar por ela, Deus não vai falar que a melhor opção é um aborto. Tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que isso não é uma opção. Por quê? Porque é contra a palavra de Deus. Porque é contra a doutrina católica. Então não tem como vamos discernir. Ela fala, não, é que meu namorado falou que ele até paga o aborto, a gente vai continuar junto, mas é só para não estragar a vida, porque ainda está estudando, não tem emprego. Então, assim, um filho agora ia atrapalhar muito, meus pais vão ficar chateados, eu não ia poder terminar a faculdade, não sei o que lá. Então, eu queria saber se
o que Deus tem para mim é eu ser mãe agora, que injusto. Ou se é, né, a gente poder abortar e levar a vida adiante, não sei o que lá. Tipo, eu não preciso rezar, o discernimento está feito. Aborto não é uma opção. Não, mas veja bem, eles vão sofrer tanto. Pois é. Ah, mas os pais vão ficar bravos. Pois é. Ah, mas você não acha que... Não acho. Porque existem coisas que são vontade objetiva de Deus. Existe coisa que é mandamento da igreja. Existe o que está na revelação da Bíblia. Existe o que é ensinamento da igreja. Então, eu não vou falar. Não tem como, vamos discernir sobre isso. Senhor, hoje nós nos colocamos aqui para discernir. A Maria deve ou não abortar? O Senhor sabe tudo que ela tem no coração. O Senhor sabe que foi só um deslize. O Senhor sabe do propósito de castidade de hoje. O Senhor sabe que eles se amam e vão se casar. O Senhor sabe que os pais ficariam bravos. O Senhor sabe que não vai poder terminar a faculdade. O Senhor tem para nós desígnios de prosperidade, de bênção, de alegria e paz. Então isso que vai dar confusão não é seu. Então o Senhor nos fala, não tem como rezar isso. Agora, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não conheço a doutrina católica, uma pessoa chega para mim e traz um drama, eu falo, vamos discernir. E daí a gente começa a discernir a partir da nossa sensibilidade. Caraca, ela deve estar sofrendo demais, que angústia que é essa? Nossa, realmente, se fosse comigo também, minha mãe ia ficar uma fera. Tem que ter uma palavra de Deus para a gente dobrar a mãe dela, porque as mães são fogo. E daí a gente começa com a nossa cabeça, pela nossa experiência, tentar achar uma palavra que encaixe na boca de Deus. E não ter o nosso ouvido atento ao que Deus quiser falar. Porque a gente não tem a base daquilo que pode nos ajudar a discernir. Então, é muito importante isso, que a gente conheça a palavra de Deus. E eu não estou falando conhecer igual os crentes, né? Cita versículo, tal, não sei o quê, porque que nem o Frei Gilson no Inteligência Limitada, né? Tal coisa, isso está na Bíblia em tal lugar, isso está na Bíblia em tal lugar, isso está na Bíblia. Não, a gente não precisa saber assim. E nem o Frei não sabe, né? Porque ele levou tudo anotado. Então fica esse detalhe também. Então, vocês não viram? Ele levou um calhamaço de citação bíblica para ele fazer o Vilela ler a Bíblia. E eu não estou falando que tem que ser assim, mas a gente tem que conhecer a palavra. Eu sou péssima em Bíblia, péssima. Mas eu sei o que tem na Bíblia. Se alguém me falar alguma coisa, eu falo, caramba, isso não está na Bíblia não. Ou eu falo, tem uma passagem que fala sobre isso, não tem? Peraí que eu vou ver no Google. Eu boto umas palavras parecidas para ver a citação que o Google me dá. Mas eu sei que está lá, ou eu sei que não está. Não estou falando então para saber versículo, mas a gente tem que conhecer a palavra, porque a palavra é Jesus, o Verbo encarnado. Então, se eu não sei, a pessoa está falando com raiva, a pessoa está impaciente, a gente quer justificar uma coisa ou outra, a gente fala, não, isso não é de Deus, isso é de Deus. Um exemplo, né? Não pode sentir raiva. A gente não pode sentir raiva do outro. Você está muito irado, maneira a sua ira, né? Porque a gente tem que ser manso e humilde como Jesus. Sim ou não? Nossa. Não, estou perguntando. Se a gente é muito irado, se a gente está irado, alguém fala, maneira a sua ira, você tem que ser manso e humilde como Jesus. O Papa Francisco, falando sobre os abusos, ele diz, na ira justificada dessas vítimas, nós vemos o retrato da ira de Deus com os abusadores. Ou seja, tem ira que é justificada, mas eu não posso sair por aí, tipo, esbravejando e falar que Deus é irado. Não, Deus é manso e humilde. Deus é irado, Deus quer mandar fogo do céu, Deus quer fazer não sei o que. Não, não é assim. A ira de Deus é contra o pecado, não contra o pecador, é contra a injustiça, é contra aquilo que fere a dignidade humana. Aí tem ira de Deus. Mas com o pecador, com o ferido, tem a misericórdia. Então eu não posso sair tipo, porque Deus está irado, ou não, porque Deus perdoa tudo, de todo mundo. Deus perdoa onde há arrependimento. E quando a pessoa se arrepende, o que ele fala? Vai e não peques mais. Mas a igreja, ela tinha que entender que essa pessoa tem tal dificuldade. Claro, a pessoa se arrependeu? Não. Então tá bom. Não tem o que eu fazer, a pessoa não se arrependeu.
É o jovem rico, chegou lá, eu faço tudo, então tá, vende? Não, não vendo. Tá bom, não vende. Não vou roubar seu dinheiro para você vir comigo. Fica com o seu dinheiro, mas vai embora triste. Ah, mas Deus não perdoa? Perdoa quem está arrependido. E quem se arrepende continua cometendo o mesmo erro? Não quer, pelo menos. Às vezes comete, mas não é querendo. Ah, então a gente tem que acolher todo mundo? Todo mundo que quer ter uma vida em Cristo. Ah, mas a pessoa tem dificuldade. Todos temos, mas a gente tem que querer ter a vida em Cristo. Ah, mas tal santo, tal apóstolo também errou. Também errou. Também se arrependeu de novo, também continuou seguindo. Não desistiu no caminho. Agora, se a gente não tem essas noções do que é bíblico, do que é o agir de Deus, do jeito de ser de Deus, quando chega uma pessoa e fala assim, Caicão, eu estou com uma dificuldade, cara, você precisa me ajudar. É porque assim, eu não consigo não fazer isso, eu tenho essa dificuldade e tal, então quer dizer que Deus não me ama? Você fala, não, ama. Ah, então tá, obrigado, tchau. Não sei qual, amigo, peraí. O amor de Deus por você é tanto que Ele te quer vivendo uma vida nova nele, te quer em comunhão com Ele. Para isso, vocês estão entendendo? Que às vezes a gente fica só no papo com as pessoas. Ah, fulano veio pedir oração, é nesse sentido, então eu acho... Não vamos achar. Vamos tentar ter ao máximo que é a palavra de Deus dentro de nós, para sair através de nós, para que a gente possa iluminar a vida das pessoas. E uma outra coisa que ajuda muito também é, no nosso imaginário, a gente ter a vida dos santos. Porque às vezes a gente está rezando por uma circunstância e a gente acha que aquilo é muito difícil. A gente acha que aquilo não pode ser o caminho de Deus para alguém. A gente acha, porque a gente é cheio de misericórdia e de dó, né? Nossa, Deus vai fazer o Rafa sofrer? Não, o Rafa é tão bonzinho, buscando tanto. Eu acho que não. Deve ter, deixa eu ficar rezando mais, que eu não estou entendendo Deus falando de sofrimento para ele. Não, deve ter alguma coisa. A gente fica, caçando outra coisa. E às vezes é o caminho, ué. E ontem uma pessoa me ligou, uma partilha breve, né? E... muito chateada com uma situação de discernimento que ela está vivendo, porque a orientação da igreja para ela foi ela procurar determinado movimento e, estando em determinado movimento, fazer o caminho de discernimento para essa realidade paralela. E quando ela foi buscar esse movimento falou, a gente não te quer aqui, você não pertence a isso aqui não. Falou, não, mas o padre mandou, aqui não é padre nenhum que manda, aqui é a gente que está cuidando. E daí a pessoa, me ligou, não, me ajuda, é abusivo, não é abuso, não sei o que, tarará. É abusivo e é abuso. Mas não é você que tem que resolver. Você não é autoridade sobre ela, você tem que levar a situação para a autoridade. Não, e daí ele falou assim, que vocês vão sofrer agora, que você vai ver, não sei o que lá. Como que alguém pode falar que eu vou sofrer? Eu falei, e você se assustou? Mas desde que eu sou batizado, eu sofro. Você vai sofrer, nossa, que maldição, que condição, não é maldição. Não depende do outro querer que eu sofra ou sofrer ou não. Não, mas Deus não veio para nos libertar do sofrimento e do mal, Deus não veio para não sei o que lá, não sei o que lá. Foi, veio, e é bíblico. Eu uno na minha carne os sofrimentos para me unir à paixão de Cristo. Se eu tenho um modo de unir a paixão de Cristo pelo sofrimento, é porque Deus não vai tirar todo o meu sofrimento. Se está na Bíblia é isso. Não, mas você não acha que... mas está na Bíblia que a gente vai ter sofrimento. E que o nosso sofrimento pode ser um modo da gente se unir à cruz de Jesus. Então por que eu vou achar que eu não vou ter sofrimento se a Bíblia está falando que eu vou ter e tudo mais? Não, mas aquilo que foi elementar, meu caro Watson, mas se na Bíblia fala que a gente vai ter sofrimento, não tem como eu querer discernir hoje. O cara falou que eu vou sofrer, o cara acolheu, não acolheu. O cara é só uma peça a mais no projeto de Deus, que Deus conduz do jeito que quiser. Não, mas você não acha que se Deus está não sei o que lá, Ele não vai tirar de um lugar, não sei o que lá, começou a argumentar. Eu virei e falei assim, você acha que o padre Jonas queria ter saído dos salesianos? Mas voltou. Mas sofreu quando saiu. Eu falei, e não voltou a ser um salesiano. Ele se tornou família salesiana. Então não é que ele voltou a ser o que era, o que estava na cabeça dele do projeto inicial. Ele viveu um projeto inicial,
Ele viveu um sofrimento ao não poder viver o projeto inicial dele. E o projeto final, que era o de Deus, usa de elementos do projeto inicial para isso aqui. E quando eu estive com a Canção Nova, eu falei, gente, se o Padre Jonas não tivesse passado pelos salesianos, não existiria a Canção Nova. Porque dentro dele não teriam sido formados elementos de salesianidade que são pilares do carisma Canção Nova. Por isso a Canção Nova é família salesiana. Mas a Canção Nova não é salesianos. E daí ontem eu fui falando isso com essa pessoa. Eu falei, então, tira o sofrimento, não pode ter. Então o plano final tem que ser o plano inicial que você imaginou que era o de Deus naquele momento. Deus não pode mudar nada, Deus não pode conduzir. Não, mas é que veja bem, pensa bem. Não, estou tentando pensar também. Você arrumou uma briga então? Não, foi quase. O meu vizinho ouvindo, devia estar tipo, caraca, que treta. Não, vai falar com o bispo então. O vizinho deve falar, é forte. Mas para dizer o seguinte, às vezes a gente quer discernir as coisas baseado no nosso umbigo, no nosso estômago, no que eu estou sentindo. Mas não é errado ele fazer assim? Eu falei, é errado. Ele está muito errado. Por isso você tem que contar com o bispo. Como está errada essa liderança? Mas então como é que eu vou deixar? Eu falei, porque não cabe a você, é o bispo que tem que decidir. Você tem que seguir o seu caminho. Se na sua circunstância Deus permite isso, é nessa circunstância que está a voz de Deus te conduzindo. O cara fala, daí passou 40 minutos. Beleza então. Mas por quê? Se na hora eu vou entrar no estômago do cara, na ira que ele está, nossa, o cara é muito vacilão mesmo, tá fazendo isso com vocês, nossa, que louco, nada a ver, vamos falar umas verdades para ele, vamos denunciar não sei o que lá, volta lá e fala isso para calar a boca dele, não tem discernimento nisso, isso aí é comunhão de ira. Agora o discernimento é o quê? Falar, meu irmão, o que você está sentindo? Vamos purificar na peneira da palavra de Deus? A palavra de Deus fala que a gente vai sofrer sim. Não, mas Jesus já levou o sofrimento, Jesus que ela falei, beleza, e quem é que ocasionou o sofrimento em Jesus? Não foi o algoz que deu a chibatada? Então, ainda que seja vontade de Deus, permissão divina, tem um instrumento humano que age ali. Não, mas eu falei, tô vendo bem, tô tentando também. Então, assim, às vezes a gente precisa ir passando as coisas, a pessoa traz um problema, o grupo tem um problema, a gente tem que falar, na Bíblia tem algo a respeito disso? Na vida dos santos, alguém viveu algo parecido com isso? Que fruto que isso pode causar? E não só falar, nossa, realmente, mau vacilo. Não deve ser isso. É injustiça. Deus não quer que você sofra. Deus, se aí o padre, o bispo te mandaram por esse caminho, só pode ser esse caminho independente do outro. Não, mas se o outro disse não, você volta para a autoridade e fala, o outro não está me deixando viver obediência. E não é você que tem que resolver tudo. Então, isso para dizer o quê? Gente, se a gente tem que discernir as coisas, a gente não tem que discernir com a nossa cabeça. A gente não tem que discernir com o que a gente acha, com o que a gente gera de empatia na situação de dor do outro, ou do grupo, ou do que for, e para a gente ficar, não, realmente deve ser isso, deve ser aquilo, seria melhor, não sei o que lá. Vamos decantar as coisas. A gente se coloca na presença de Deus, vamos separar o que é emoção, vontade, desejo, do que é de Deus. Eu estou lembrando agora um retiro que eu coordenei, e eu cheguei para coordenar lá o retiro, e daí as pessoas falavam assim, eu não estava na intercessão de antes do retiro, cheguei para o retiro, e daí a pessoa falava assim, não, agora de tarde a gente vai ter o momento da cruz. Tá bom, qual é a emoção? Não, é porque no retiro passado, quando a gente fez, eu falei, tá, mas e para esse retiro, qual é a emoção? Não, é porque a gente lembrou na intercessão que no retiro passado deu muito certo, tocou muitas pessoas. Eu estava lá no dia, mudou minha vida, eu falei, tá, mas e para esse retiro, qual é a emoção? Não importa porque Deus fez no seu retiro passado. Você vai fazer o mesmo momento agora porque você acha que é legal? Não, qual é a emoção? Se Deus falou, manifestou, conduziu, para a gente achar que fazer algo que deu certo no outro vai ser bom para o povo de agora, neste momento, nestas circunstâncias, ok. Mas porque foi bom lá, a gente achou que... Eu falei, não, cara, qual foi a passagem que baseou isso? Não, é que quando a gente estava conversando, a gente falando, eu falei, eu quero passagem bíblica.
Porque a Bíblia é a palavra de Deus. O que Deus falou? Não, é que não teve uma passagem. Caramba, intercessão sem passagem, né? Tipo assim, me ajuda, né? Não, é que a gente foi, beleza. Daí eu falei, então vamos rezar para discernir, para ver se é isso mesmo ou não. Daí fui pegar o caderno da intercessão do retiro, né? Peguei o caderno. E as pessoas que estavam na intercessão do retiro vão escrevendo, né? Assim faz, vai deixando a moção e tal. Eu fui lá, peguei o caderno, tipo, umas 3 horas antes, alguém tinha rezado. Não temos que ter apego ao cronograma, temos que nos abrir a não sei o que, o novo de Deus. Eu falei, olha a emoção que Deus está dando. Não tem, mas é que aquele momento da cruz foi muito bom. Eu falei, tá, e não tem emoção para aquilo. E agora tem isso da intercessão, que eu nem sei quem que estava. Rezou, falou para ser aberto. Então vocês estão tendo apego. Não é por Deus, então? Não, mas eu só quero entender. Tipo assim, não estou querendo mandar nada, estou querendo entender. O que Deus falou? O que Deus está conduzindo? Qual que é a palavra de Deus? O que saiu na intercessão? Se a única resposta que quem intercedeu tem para me dar é porque a gente acha que sim, porque outra vez foi legal, porque na minha vida mudou muito, tipo, desculpa, isso para mim não é argumento para discernimento. E teve uma época, quando eu estava coordenando muito o retiro na geração, eu falava pro pessoal, eu não quero opinião, eu quero discernimento. Me traz moção, me traz palavra de Deus. Quer vir argumentar, traz o versículo, traz o que Deus falou. Agora, eu acho, e eu acho outra coisa, e daí vai ser o que quem acha que vai ser. Então, traz o seu versículo bíblico, traz a sua palavra de ciência, traz a sua experiência de outro retiro, a gente junta e vai discernir em comum todos esses elementos. Agora, você não estava mesmo naquele retiro, não foi uma bênção lá? E daí aqui a história é outra. Então, muitas vezes a gente quer fazer as coisas sem discernimento, mas com opinião, com achismo. Não, é que dá certo isso, já deu outra vez. Então, nunca ninguém mais pode inovar fazendo nada. A gente só pode fazer o que deu certo da outra vez. Ou sempre a gente tem que fazer tudo novo, porque Deus não se repete, Deus é sempre novidade. Então, nunca posso pegar nada que foi feito? Não, posso pegar. Tá aí, grupo de oração é a mesma formulinha em todo lugar, no mundo inteiro, e está dando certo. Mas em cada lugar tem um elemento do momento, das pessoas, que muda. Então, isso eu acho que é bem importante vocês terem sempre presentes, de ter o embasamento. Eu tenho intimidade com Deus, eu sei reconhecer qual que é a voz dele, e eu tenho embasamento para saber, Deus jamais falaria isso, Deus jamais mandaria isso. E intimidade para nas coisas que não são contra a Bíblia, não são contra o catecismo, eu falar, realmente, isso pode ser de Deus. Pode ser de Deus. Eu lembro, ontem encontrei a parte aqui do Grilo, né, falando de ir para retiro, e daí já vai ter que ter uma mudança no cronograma e tal. Eu lembrei o retiro que a gente fez em Neves Paulista, que a gente chegou lá com um retiro de 4 dias para coordenar, tipo, eram 150, 200 jovens, que era a cidade. A gente fez um retiro perfeito, tava um cronograma de dar orgulho, tava tudo encaixado. Chegamos lá quinta-feira à noite, começou o retiro, a coisa não andava. Foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Parecia esquete de humor. O quanto as pessoas batiam a cabeça e não conseguiam fazer o que estava combinado. Foi bizarro, teve uma hora que eu parei, eu falei, caraca, eu vou só observar para não ser mais uma confusa no meio disso aí. Porque era bizarro olhar. Todo mundo missionário experiente, assim, com as funções bem definidas, com tudo bem conversado. Mas parece que na hora que deu o play, fez... Eu fui entrando no jogo e falei, não, para, não é assim. Tipo, tem alguma coisa aqui. E dei o passo para trás. E daí, nessa circunstância específica do maior caos de falta de discernimento do universo que eu já vi, a gente ia sair do colégio, vendar as pessoas, e andando pela rua até chegar na igreja, que era na praça da cidade. E na igreja, quando elas entrassem, elas iam ficar sem as vendas, o Santíssimo ia estar exposto e a gente ia rezar pedindo efusão. Então a gente fez toda uma coisa no colégio, preparando, já rezando, sei o quê, para pôr as vendas, para sair em grupo, chegar na igreja, tirar a venda, tá tudo lindo, perfeito. Todo mundo sabia exatamente o que tinha que fazer. Quem ia tocar violão no caminho, quem ia estar com cada grupo, quem ia estar na igreja esperando, quem ia estar na porta tirando as vendas. Estava tudo perfeitamente combinado.
Só que na hora que parece que botou a venda no povo, vendou também os servos, e ficou tipo uma confusão bizarra. As pessoas andando pela rua já não sabiam o caminho da igreja, já não sabiam que música cantar. Chegavam na porta da igreja, não sabia se tirava a venda, tira aqui agora, anda, faz a pessoa ir tropeçando para frente, já é para expor o Santíssimo. Quem vai ministrar está na onde? E tipo, eu falei, caraca, eu nunca vi um negócio tão bizarro, tão bizarro. Na hora que eu vi que tipo, eu tentar ter juízo e falar, Fábio, faz isso, ela faz isso, que tipo, as pessoas ouviam, mas parece que não entendiam, dava bug na cabeça de todo mundo. Eu falei, que saber o negócio, o Santíssimo estava exposto, eu fui no pé do Santíssimo, ajoelhei e falei, Deus, tipo assim, ou o Senhor fala com todo mundo, porque eu tentar falar não está adiantando. Cara, eu ajoelhei, lembrei, né, da situação, Moisés intercede para manter lá o braço, Araão, e vai lutando e vai ganhando, mas tem que ter um intercedendo. Falei, caraca, se dá essa, eu vou interceder só. E daí deu um tempo, chegou o padre do lugar, ajoelhou do meu lado e falou, tá confuso nesse meio rezar? Eu falei, né, padre? Vou rezar para ver o que faz. E daí beleza, a gente foi rezando, daí o padre foi me ajudando a ter um monte de palavra, tal, não sei o que, para a gente conseguir clarear o que era a situação, que era um tremendo combate espiritual da paróquia, do padre anterior, de maldição, de... Nossa, era zica. Tanto que daí o padre falou, vamos fazer um cerco de Jericó, nós dois? Vamos sair agora, andar em volta da igreja e dar 7 voltas rezando? Eu falei, vamos, padre. Isso é o padre. Rezando, tinha um cara fumando maconha na praça, eu falei, tá insensata essa lição. E aí o padre lá rezando, e a confusão ainda dentro da igreja lá, mas aí o padre dando as voltas, eu senti uma pontada aqui, já não respirando bem, e rezando, e o padre conjurando, água benta, e eu, vamos, padre. Cara, na hora que a gente entrou com a 7ª volta para a gente ir daí para o Santíssimo, daí parece que lá dentro estava andando mais. Mas isso para dizer, não basta as coisas estarem combinadas, não basta, tem que, na hora ali às vezes dá problema. Daí alguns de nós fomos dormir no colégio e outros fomos dormir na casa paroquial. E daí o padre virou e falou assim, vocês viram que tem coisa, tipo, não estava dando tão certo, né? Para rever umas coisas, como é que vocês estão pensando para amanhã, tarará. E estava eu e alguns outros que estavam mais à frente, dormindo na casa paroquial. Daí sabe quando você tem a luz, eu falei, eu não quero falar isso, porque vai me comprometer. Mas fica aquele negócio, eu tenho que falar isso, senão é uma missão. Falei, padre, mas para fazer dar certo com todo esse público que estava lá, tinha que ser 2 retiros e não 1, né? Que a diferença de idade é o que está atrapalhando muito. Porque os mais novos estão muito dispersos, inseguros, não sei o que, os mais velhos, não sei o que lá, tarará. Para fazer dar certo os próximos dias, só se fosse 2 retiros. Meu padre falou, pois boa noite, continuem aí discernindo, eu estou indo dormir. Eu falei, gente, tem que ser 2 retiros. Nossa, mas é loucura. É loucura, mas é o que vai fazer dar certo. Então vamos fazer 2 retiros? Caraca, meia-noite, 1 da manhã, vamos fazer 2 retiros. 8 da manhã tem que ter animação acontecendo. Como que virou 2 retiros? Só tem um lugar, que é uma escola. Como que vira 2 retiros? Os servos estão dormindo lá na escola. Como que eu vou falar para ele amanhã, olha, você não faz mais isso, você faz aquilo? Como que onde ia ter uma pregação vão ter 2 agora, simultâneas? E como que é isso? Não sei, mas se é de Deus, vamos fazer. Cara, a gente foi até umas 2, 3 da manhã lá, refazendo o cronograma, dividindo a equipe de servos para os adolescentes e para os mais jovens, e não sei o que lá, tarará. E ele falou assim, tá, mas eu lembro que quem ia conduzir a animação inicial era o Cris, e ele estava dormindo na escola. E daí eu lembro de a gente acordar cedo e falar, caramba, já está na hora, vai começar a animação. Ele falou assim, Fabi, vai lá, assume a animação com o Christian, e avisa ele que vão ser 2 retiros, que daqui a pouco a gente vai separar. Ministério de música, pregação, tudo, vão ser 2. Só que isso tem que acontecer enquanto está acontecendo o retiro. Então a animação tem que ser mais longa para dar tempo de falar com os servos. Então vai ajudar ele na animação, você que está sabendo o que está acontecendo, para enquanto isso acontece, a gente conseguir unir o resto. Eu lembro, chamei todo mundo na sala, falei, pessoal, esse era o nosso cronograma, a gente viu e tal, mas discernimos serão 2 retiros. Fulano, vocês estão comigo, o nosso retiro vai ser naquela parte da escola, com os mais novos, a gente vai precisar inventar uma dinâmica sobre isso, sobre aquilo, tal coisa. Fulano, você começa a conduzir nesse momento, o resto a gente vai vendo daqui a pouco, ok? Fulano, vocês vão ficar nesse aqui com os mais velhos e vamos tentar seguir o cronograma mais ou menos como estava.
à noite a gente vai juntar todo mundo para fazer aquela dinâmica assim e tal, e a gente vai avaliando como é que tá. Pode ser? Pode, então beleza. Então, agora nós queremos dividir, vocês aqui vão com a equipe ali, e a equipe não descobriu onde que era o lugar, tipo, se a sala estava aberta. Não, mas se é o de Deus, é isso mesmo, que a gente não queira, mesmo que pareça loucura. E esse retiro foi tão marcante que mudou a história da cidade, porque a cidade é pequena, não tem isso. Mas assim, era a única paróquia, a juventude a partir de então começou a fazer eventos. Eu fui para Neves umas 10 vezes. E é longe, né? Tipo, a mãe ficava indo, viajando, levando galera. Uma vez foi com 15, uma vez ia de carro, uma vez não sei o quê. Porque deu fruto. Então, para dizer o quê? Às vezes Deus inspira coisa que é loucura. Só que a gente tem que pôr no discernimento. Tipo, é loucura, mas está todo mundo em paz achando que é isso. É loucura, mas não contraria nada de regra, de mandamento, de história. É só uma loucura de Deus. Então, ok, é só uma loucura de Deus. Que talvez antes, se a gente soubesse que teria que ser 2 retiros, a gente não ia ter tido coragem, a gente ia pôr empecilho. Mas agora aqui que a gente viu que um só está dando problema, a gente vai insistir no problema. Cara, vamos usar todo mundo. Fechou o time? Fechou? Então vamos arriscar. Se a gente vê que deu ruim, a gente volta a fazer um só. Mas vamos arriscar. Então isso para mim foi muito marcante no seguinte sentido. Tipo, cara, a realidade ajuda a discernir. E a realidade tem que ajudar a discernir. E a gente em comunhão, em paz e fazer a coisa e a coisa dar certo. Então, mas será que é de Deus isso? Será que não é? Tem elemento concreto para não ser? Não pode ser. Por quê? Porque só existe esta sala. E nesta única sala não dá para fazer 2 retiros. Então, não tem como. Não, mas tem um colégio, tem aquela parte lá do infantil da escola. Então, talvez possa. Então, a gente precisa discernir a partir da realidade, vendo o que está dando errado, vendo o que gera comunhão, vendo o que não está em contrariedade com o que é de Deus, Bíblia, catecismo, etc., e testar a coisa. Deu fruto, era isso. Vamos seguir acelerando. E fizemos sexta, sábado e domingo 2 retiros paralelos. Tinha momento que a gente unia e vamos fazer separado e junto. Como é que tá lá? Não tá? E vamos indo. Sai desse retiro e prega no outro, volta desse, vem. E vamos, a gente está aqui para isso. Então isso eu acho que é bem importante. Uma outra coisa que é importante quando a gente vai rezar, especialmente para as pessoas, é que a gente não projete a nossa experiência de vida, de fé, na vida do outro. Que às vezes o que eu falei do exemplo, né, de ter um momento de cruz no retiro, é o que a gente faz quando a gente está rezando pelo outro. Nossa, eu sempre tive dificuldade com meu pai, estou rezando para o Berno, estou vendo ele muito mal, eu falo, Berno, perdoa o seu pai. Daí ele fala, tipo, cara, tô maior de boa com meu pai, a gente estava até agora cedo, tipo, arrumando as coisas do churrasco, do almoço, estamos maior bem, e daqui a pouco nós vamos junto jogar boliche, tipo, tudo de boa com meu pai, mas é porque você enxerga que o que faz um jovem não estar bem é problema com os pais. Você não concebe que pode ser outra coisa e sei lá. Então, você vai rezar por alguém e daí Deus fala, olha, você vai rezar por um moleque. E daí Deus te coloca que ele tem que romper com a vida de pecado. Aí você já fala, tem que romper com a vida de pecado, porque sendo jovem é difícil mesmo, né? O mundo hoje, deu cara, eu roubo, não tem nada a ver com isso, tipo, que a gente acha que é um menino, para sair do pecado, é sexual a coisa, é pornografia, masturbação, pegação. Não, às vezes o cara é ladrão, tipo assim, tá pegando o dinheiro da bolsa da mãe, tá dando golpe, não sei, na internet, não sei de que jeito. Não, mas se é pecado é moleque, deve ser isso aí. Daí a gente quer julgar a coisa na nossa cabeça e não orientar. E a outra coisa é a gente ter muito cuidado de falar assim, porque Deus está te falando agora, eu ouvi Deus falar, porque a gente não pode garantir isso. Então faz mais sentido falar assim, rezando aqui por você, o que veio ao meu coração, eu queria ver se para você faz sentido ou não. É que tem uma situação de pecado que tem se repetido muito e que você precisa abandonar. Não vou falar já para a pessoa, e vou tentando ajudar a pessoa a fazer o discernimento dela e acompanhar aquilo. Então, não tem algo que você tenha estado preso numa situação de pecado? É aí que Deus quer agir. E daí você vai vendo, você vai jogando junto com a pessoa.
E não já chegar impondo uma vontade na vida do outro, um julgamento, alguma coisa. E mesmo quando é tipo uma palavra de ciência, né, para iluminar uma situação, mas quando é um discernimento também, por exemplo, eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, olha, você tem que mudar de faculdade, você tem que terminar um namoro. Eu tenho que falar assim, e ajudar, olha, e na sua faculdade? Como você tem percebido que lá é o projeto de Deus para a sua vida? Isso é o que te faz feliz? É onde você consegue estar mais em união com Deus? É onde se você isso tem a ver... Então, como é que é isso para você? Eu tenho que ajudar a pessoa a fazer um discernimento. Não, mas a gente namora já há 3 anos. Tá, mas a finalidade do namoro é o casamento. Você acha que esse namoro está te ajudando a te preparar para um matrimônio com essa pessoa? Dentro daquilo que é o matrimônio, a experiência de namoro de vocês é uma semente disso? Não, é que veja bem, que quando casar muda, né? Eu falei, tá, mas quem disse que muda para melhor, né? Você para pior, inclusive. Você já não vive isso no namoro, será que vai viver depois? Não é melhor você discernir melhor? Pensa bem, procura tal, e eu não posso chegar já para a pessoa e falar, Vitinho, muda de faculdade, Rafa, termina esse namoro, faz isso, porque Deus está mandando. Porque daí como que eu estou sendo Deus na vida da pessoa, entendeu? E daí se eu falo para um mudou, eu falo para o outro terminou, eu falo, caraca, tô podendo. Que eu falo as palavras e a vida dos outros muda. Que legal que é isso. Tipo, eu sou bem Deus. E muita gente se perde na vida por causa disso. Porque tem problema de maturidade. Autoestima, isso e aquilo. Eu falo, caramba, quando eu digo que é Deus falando, as pessoas me ouvem. Mas quando sou eu falando, ninguém me escuta. Na minha casa, na escola, no meu trabalho, ninguém me ouve. Mas quando eu falo no microfone, Deus hoje quer fazer... Eu falo, nossa, mandou bem lá, hein? Falei em nome de Deus. Eu falo, opa, então é em nome de Deus que eu tenho que falar para ser ouvida. Então vamos falar tudo em nome de Deus agora? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse dia eu estava conversando com um padre que tem uma situação X e... tinham reclamado dele ser meio manipulador, falando as coisas em nome de Deus. Ele, imagina, nunca fiz nada disso, tarará, tarará, tarará. Eu trocando ideia, ele falou assim, não, outro dia quebrou a máquina de lavar aqui de casa, daí estava eu e o outro padre aqui, eu sei quem que pode arrumar, fulano trabalha com isso. Na hora eu liguei pro cara e falei, fulano, o Espírito Santo soprou seu nome aqui para mim, nossa máquina quebrou e eu pensei, será que ele não pode ajudar a gente? Foi Deus que me fez lembrar de você agora. Falei, padre, ainda que todos os nossos bons pensamentos provenham do Espírito Santo, para um leigo, um padre ligar e falar, Deus me deu o seu nome porque eu estou com um problema que você pode me ajudar, é muito pesado. Ele não se sente livre de falar, padre, hoje eu estou com a agenda cheia, não posso ir. Ele não se sente livre de falar, padre, meus negócios não vão bem, eu não estou podendo fazer de graça para o senhor. Porque para ele, tipo, o padre, a pessoa que é de Deus, está falando que Deus falou, azar é meu. Eu vou abrir mão de ganhar dinheiro, de um cliente, eu vou ficar sem saúde, mas eu vou atender o homem de Deus falando. Ele falou, não, mas eu fui. Padre, não é pelo que sai de intenção do nosso coração, é por como chega no ouvido do outro. Agora, pensa alguém que vem para o grupo confuso, sem sentido para a vida, com problema de família, não sabe o que faz de vestibular, não sabe se começa a trabalhar, se muda de cidade, se namora, se vai ser padre, se vai ser freio, o que ele faz. Chega alguém aqui que ela tem como referência, porque está com o microfone na mão, está com a Bíblia na mão, é servo, e a pessoa chega e fala para ela, o que Deus tem para você é tal coisa. Que liberdade que essa pessoa vai ter em fazer diferente? Ou como é que essa pessoa vai assumir isso na vida, mas daí em um outro momento que ela sente para outro lado, ela vai falar, eu não devia ter feito, porque eu fiz só porque fulano mandou, fulano quis, fulano isso. Então a gente tem que ajudar as pessoas a fazerem discernimento e as pessoas assumirem o que é de Deus na vida delas. E não eu influenciar, eu ser um advogado de Deus na vida da pessoa para a pessoa aceitar a vontade de Deus. Porque se eu falo algo,
Kaique é isso, e dou 1000 argumentos que é de Deus na sua vida e tal, não sei o que. Ele começa a fazer porque eu o convenci. Quando der errado, ele vai falar, maldita TT que me fez fazer essa escolha. Nada a ver. Agora eu não confio mais em ninguém que fale em nome de Deus, porque os caras falam coisa nada a ver, parará. Agora, se na hora que eu falo, olha, você não acha que isso faz sentido? Pensa aí, e para você, o que faz mais sentido? O que é de Deus? O que é isso? O que é aquilo? E ele se convence pela cabeça dele de um caminho. Quando dando certo ou errado, ele vai saber que não fui eu, que fui a voz de Deus que mandou ele fazer. Mas foi ele que chegou a essa conclusão. E muitas vezes, sobretudo em ambientes carismáticos, a gente quer ser a consciência e a liberdade do outro. A gente não quer que as pessoas pensem diferente, que as pessoas escolham pela cabeça delas. A gente quer que seja o que Deus me disse. Mas se é para a vida dele, por que Deus tem que falar para mim? Se é para ele, por que ele não pode ter a liberdade de dizer sim ou não? Se até Deus nos deixa tendo liberdade para tudo, inclusive para errar e ofendê-lo, por que eu vou tirar a sua liberdade de errar? Não, você não pode fazer isso, você não pode estar com essa pessoa, você não pode isso. Cara, você pode tudo. Mas reflete se isso está sendo um caminho que te aproxima de Deus. Não será que tem uma outra oportunidade, uma outra via? Você já pensou em tentar diferente? Não seria bom? Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente ajudar as pessoas a discernirem e não a aceitarem a nossa vontade, em nome de Deus. E em ambiente carismático é muito isso. E as comunidades novas têm sofrido muito com isso, né? Em todo lugar, todo mundo fala em nome de Deus. É cultural. E esses dias que eu estava falando com outro padre, eu dei o exemplo da máquina de lavar. Ele falou, minha filha, se você for pegar isso e você falar que é abuso espiritual, vai ter que entrar mais uns 70% desse nosso clero. Eu falei, pois é, padre, mas está errado. Os 70% estão errados. Porque usam o nome de Deus para conseguir fins próprios, para conseguir a própria vontade. Então, os ambientes carismáticos, hoje, como está sendo mais falado de abuso, as pessoas estão muito mais falando, caraca, a gente vive num ambiente muito abusivo. Muito abusivo. E o Papa falou, né? É uma cultura de abuso. Mas no ambiente carismático fica ainda mais, porque a gente fala, eu ouvi Deus, foi Deus que me disse, Deus quer que você faça isso. E a gente não leva em consideração as escolhas das pessoas, a liberdade das pessoas, a circunstância das pessoas. Então a gente precisa levar em conta os elementos concretos e no que é subjetivo, deixar que a pessoa faça o discernimento pessoal dela. E manter a porta aberta, tipo, rezei. Rafa, tal coisa, você não acha isso? Tem que ver, tentar. Beleza, eu posso ter certeza absoluta, tipo assim, cara, vai dar muito ruim o que o Rafa está fazendo. Só que eu não posso impedi-lo de fazer. E esses dias, refletindo em questão de abuso, eu estava pensando, né? Cara, tem um versículo que fala, onde superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, será que Deus, conhecendo a liberdade do Rafa, a fragilidade dele agora, de estar em uma situação de pecado, será que Deus já não conta com a própria providência, agindo nisso, para depois superabundar em algo na vida dele? E como é que eu posso influenciar de querer eu impedir que o Rafa faça uma coisa que é da liberdade dele, porque eu não quero que ele erre? Cara, Deus pode estar querendo superabundar a partir do erro dele, e eu estou querendo impedir ele de errar. Se é na liberdade dele, é a liberdade dele. Eu não estou falando que é para falar para todo mundo, tipo, faz o que você quiser. Não estou. Eu estou dizendo, a gente tem que anunciar o certo, a gente tem que dar caminho e manter a liberdade da pessoa. Existe essa circunstância, esses elementos de discernimento, pode ser bom por isso, pode ser errado por isso, pode fazer bem nisso, pode fazer mal naquilo, pode vir pela direita, pode vir pela esquerda, pode dar cambalhota para frente, cambalhota para trás. Você vai escolher. Você pode ir daqui a Aparecida andando, você pode ir andando bananeira, você pode ir andando bananeira de costas, você pode ir de caranguejo, você pode ir de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus e de helicóptero. Como é que você quer ir? Não, eu quero ir andando de costas. Tudo bem. Quando você estiver talvez chegando, nem em Tremembé ainda, talvez você já esteja cansado. Você fala, acho que de costas eu não quero ir não, dá para ir de carro? Poxa, dá para ir de carro. Mas eu não posso impedir a pessoa de andar de costas se ela quer. Eu tenho que continuar acompanhando para ajudá-la
a fazer a melhor opção. Então eu vejo que muitas vezes a gente reza, a gente quer tirar a liberdade das pessoas. A gente quer ter a autoridade de Deus na nossa fala. Eu sou muito ungida. E quando eu falo, acontece. Então, essas coisas são muito perigosas e a gente vê acontecer muito, muito, muito. E é importante também a gente refletir, que é uma coisa que a gente reflete pouco, que imagem de Deus cada um de nós tem. Porque quando eu vou servir em nome de Deus, o Deus que eu busco servir é o Deus que eu imagino que é. Então, uma pessoa que tem uma imagem de Deus muito autoritária, ela vai tentar ser autoritária na vida dos outros. Uma pessoa que tem uma imagem de Deus muito, Deus ama todo mundo, imagina, Deus é Deus, Deus é Pai, Deus é amor, Deus já morreu na cruz por nós, já nos salvou. Quando ela se coloca para servir, qual é a atitude dela servir? Imagina, deixa os caras, cada um na sua, Deus é mais, Deus é amor, Deus é lindo. Então, é importante pensar nisso. E a gente conseguir unir, ou melhor, purificar a nossa imagem de Deus. E a nossa imagem de Deus tem que ser qual imagem de Deus? Vocês já se perguntaram sobre isso? A resposta deveria ser mais óbvia de todos. A que Jesus revelou. Porque Jesus é que veio revelar a face de Deus. Jesus era autoritário? Não, ele chegou impondo coisas na vida do outro, ele tinha autoridade. O que ele falava é isso, você não quer fazer, não faça. Mas Jesus era para fazer o que você quiser, também não. Ele falava, vai dar ruim, você é livre, mas você deveria fazer isso. Então, a gente tem que conseguir aproximar o nosso modo de servir, de ser, da imagem de Deus que Jesus revelou. É esse o Deus que a gente tem que revelar. A gente tem que servir. E a gente não pode esquecer que o Deus que Jesus revelou, ele revelou em João 17, ele revelou em João 13. João 17, quando fala da unidade, que é a partir da unidade que o Pai se mostra. João 13, que ele falou, você quer ser meu servo e quer ser maior que eu? Olha eu aqui no lava-pé servindo. Eu vim para servir, vai você e faz o mesmo. E daí a gente olha a gente servindo, a gente quer ser a voz de Deus ouvida na vida do outro, a gente quer isso, quer aquilo. Fala, cara, mas esse não é o Deus que Jesus revelou. Então tem algum problema na minha imagem de Deus. Então acho que esses são elementos importantes de ajudar a ouvir a voz de Deus, saber que é a voz de Deus, conseguir discernir para o grupo ou para circunstâncias específicas na vida das pessoas as coisas. Muito provavelmente vocês acharam que eu ia falar coisas, regras básicas de pontos para discernir isso, para discernir aquilo, mas na realidade a gente tem que ir mais profundamente e ir na base das coisas. A base das coisas é a intimidade com Deus, que se dá... Nossa, o avião ali não vai cair não, né, gente? Tipo assim... Não, não está muito perto. Se viesse aqui, era aquele prédio ali. Explodiu ou não? Caraca, sério, pareceu uma baleia voadora ali. Não foi? Você viu de frente? Não estava de frente. Caraca. Não, passou muito perto. Eu nem consegui ver. Não, mas passou muito perto. Cara, eu vi o piloto. Tô zoando. Falei, Zé, você hoje? Caraca, vai cair. Se bater essa unidade, ia dar. Mas não teve barulho, né, de explosão. Então acho que deu tudo certo. Por enquanto deu nada. Não, se tivesse pra cá, esse prédio já era, não ia nem inaugurar. Então assim, a questão é intimidade com Deus, a gente saber qual é a imagem de Deus que a gente tem para a gente servir de acordo com Deus, que é Jesus, que não se impõe, mas que ajuda a iluminar o caminho. A gente não querer ser a voz de Deus e fazer as coisas segundo as nossas experiências, as nossas opiniões, e a gente fazer tudo em comunhão com os outros. Se é de Deus e é loucura, vai estar no coração de todo mundo. Se não é de Deus e é óbvio, vai ficar tipo, não está encaixando isso aí. Então esses são elementos que eu acho que é importante para a prática do discernimento geral. Não sei se vocês querem fazer comentários ou perguntas.
Nada, gente. O que são comentários? Não, você quer falar uma experiência sua, se você quer tirar uma dúvida, se você quer saber de uma história. Não, qualquer coisa.